Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Você se sente representado no rádio? Acha que sua voz é ouvida? Quer divulgar o que acontece no seu bairro? Então vem com a gente, chega junto. Toda terça-feira, às 10 horas da manhã, na Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820. Somos a frequência da periferia no seu rádio. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, a Rádio Paulo Freire está no ar. Toda segunda tem Cidadania Coisa de Todo Dia, Descomplica Dados, Caderno de Cinema e Entre. Terça tem Chega Junto, Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Arqueologia em Evidência, Saúde é o Tema e Musicac. Quinta tem Papo Reto no Rádio, Amplitude 88, Codinome Resistência e Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. Sexta tem Papos e Beats, Ecoideia e a faixa Experimenta. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Hoje estamos no especial do Cuscuz com Cordel, recebendo a cordelista Suzana Moraes. Quando eu comecei a escrever, eu sou recifense, né? A minha família toda é sertaneja, do sertão do Pajeú, uma cidade chamada Tabira. Mas eu sou daqui. E aí quando eu comecei a escrever, as pessoas perguntavam assim, você não tem algo mais regional? E aí é um dos estereótipos da literatura de cordel, né? O idosinho que fala o ai, oxente, vice. E aí eu respondia muito de imediato, eu sou recifense, eu sou de uma cidade praieira, eu sou da Manguetal, eu não posso ter um lugar de fala que não é meu. Então como é que eu vou ficar falando o tempo todo com os vícios de linguagem que não são meus, me apropriando do que eu não vivo, do que eu não sei o que é? Então o meu cordel, ele é urbano, sim. E por que não? Né? Mas não deixa de ser nordestino, né? Vamos aplaudir, porque isso é verdade. Sou apaixonada, eu quero levar essa plateia das minhas contações de história. 7.000 pessoas, né? Não é isso? Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje é sexta-feira, 9 de agosto de 2019 e começa agora o Ecoideia, um programa que fala sobre ciência, ecologia e desenvolvimento sustentável. Eu sou Roberto Peixoto, estudante de jornalismo do 6º período da UFPE. E eu lembro que você pode acompanhar esta nossa programação até 1h da tarde, tanto pela frequência 820 AM, como também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire, aqui na rádio que fazemos juntos e juntas. Bem, o Brasil, ele tem a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. São mais de 5 milhões de metros quadrados que cobrem boa parte do noroeste do Brasil, mas também do Peru, da Colômbia, Bolívia, Equador, Suriname, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa. E esta vasta extensão faz com que a Amazônia tenha uma importância fundamental para o ecossistema do nosso planeta. Contudo, este ano, os números do desmatamento da floresta estão aumentando numa taxa nunca antes registrada por órgãos de fiscalização. Só no último mês de julho, a gente registrou uma alta de 278% de desflorestamento em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados são do DETER, o Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
E no mês passado também, o Ministério do Meio Ambiente, ele rebateu os dados do INPE, alegando que essa não é a atual realidade da floresta. O embate gerou inclusive a demissão do chefe do INPE, o Ricardo Galvão, reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho aqui no Brasil e que foi exonerado na última sexta-feira. E para conversarmos sobre o que tem ocasionado esse desmatamento na Amazônia, se ele realmente existe, se realmente está acontecendo, trouxemos aqui no estúdio o mestrando em Ciências Biológicas da UFPE e integrante do Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental da UFPE, Rodolfo Lima. Boa tarde, Rodolfo. É um prazer ter você aqui conosco. Boa tarde também, viu? Rodolfo, então, para começar logo o programa, o desmatamento na Amazônia, ele está aumentando ou não? Está aumentando progressivamente e tem aumentado numa velocidade bem alarmante. Por que a gente pode dizer isso? Esses dados do INPE, eles são confiáveis? Como é que você avalia isso? Então, os dados do INPE, a própria instituição do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, ele tem sido de reconhecimento internacional e muito referenciado. E a própria metodologia que ele faz é uma metodologia muito bem eficiente e de boa avaliação, que faz a partir da detecção e de fotos de imagens do espaço da Amazônia a partir de via satélite. Como é que funciona essa detecção via satélite? São quais sistemas que elaboram isso? Então, os dois principais, na verdade a gente tem 3, mas o terceiro dele, ele não disponibiliza dados públicos, mas os dois principais que a gente tem que dar disponibilização de dados públicos e que são utilizados pelo IBAMA e pelos órgãos de fiscalização ambiental tem sido o DETER, que é o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que ele funciona a partir do satélite brasileiro, o CEBERS 4, junto com o satélite indiano, o IRIS, que ele faz a avaliação em tempo real de áreas dos níveis de desmatamento da Amazônia. Ele consegue detectar a partir de vegetação rasa, que é quando já não tem mais árvore e você consegue ter apenas aquele gramado baixo. O problema é que ele não tem uma resolução muito boa e como a Amazônia ele é uma floresta de alta precipitação de água, é muito comum formar nuvens e períodos nublados. Então, através de nuvens também ele não consegue fazer a avaliação do ambiente. Apesar de que quando ele tem esse problema de presença de nuvens, ele não conta isso como dados cadastrados. Ele apenas conta com um mês em capacidade de avaliação. Apesar disso, se você fazer uma avaliação ao longo de um ano, você consegue ter um parâmetro muito bem feito em cima dele. Ele consegue fazer detecção de desmatamento a partir de 1 hectare, mas ele só começa a contabilizar a partir de 6,25. O segundo é o Programa de Cálculo de Desflorestamento da Amazônia, que ele é bem mais antigo, ele começou em 88, junto com o novo Código Florestal, que ele começa a ter a utilização do CEBERS 4 também, em cima dele, faz uso do satélite indiano, o IRIS 2, e do satélite da NASA, que é o Landsat. Ele tem a mesma metodologia de avaliação, ele consegue observar a partir de 1 km, mas só divulga a partir de 6,25 e ele só faz avaliações anuais. A resolução dele é muito boa e ele não contém os problemas que a gente encontra de presença de nuvens como se vê no DETER. E esse satélite da NASA é utilizado mundialmente por diversas empresas especializadas nessa questão da detecção do desmatamento, né? Exatamente, é uma colaboração mundial. É uma ferramenta reconhecida internacionalmente. Ela trabalha junto com países como o Reino Unido, na Europa, na China, na África, fazendo avaliação de desmatamento, degradação e exploração madeireira. E o terceiro sistema? O terceiro sistema eu não estou lembrando o nome agora, mas ele também faz uso do satélite Landsat, o CEBERS 4, o IRIS 2, e ele faz avaliação do desmatamento, só que os dados deles não são disponibilizados. Também é dito que como os outros dois satélites, os dados que eles coletam vão diretamente para o IBAMA para que eles possam fazer a avaliação e detecção e a fiscalização desses ambientes. O PRODES, ele tem uma função mais de reconhecer e descrever as zonas desmatadas. Já o DETER, ele tem uma avaliação em si de calcular quanto o desmatamento está avançando. Certo. Aí, a partir da análise desses dados, esses dados são divulgados para a comunidade científica, para a comunidade acadêmica. Então, a comunidade acadêmica tem como verificar que esses dados são de verdade, está realmente a acurácia dele, ou tipo, existe alguma possibilidade de ter algum problema com esses dados, por exemplo. A gente estava comentando antes do programa começar sobre o problema das nuvens, né, que você estava falando. Mas isso não quer dizer que por causa disso esses dados não vão ser confiáveis. Exatamente. Os dados não só estão disponibilizados para a comunidade acadêmica, mas para a comunidade, no geral. Você pode entrar no portal deles, o Terra Brasilis, que você encontra todos os dados lá, explicação, avaliação, fotos, imagens. E sim, eles são confiáveis, apesar de ter recebido críticas. Aí então, recentemente, recebeu crítica do nosso Ministério do Meio Ambiente e do nosso responsável
cargo supremo do executivo, né? Mas até então, em 2004, ele já tinha recebido críticas do próprio Lula em cima deles, e o próprio ministro da Agricultura na época também tinha criticado os dados, afirmando que os dados do meio ambiente eles estavam sendo exagerados em relação ao nível de desmatamento. Em 2014, quando Dilma estava em época de reeleição, ela atrasou a divulgação desses dados para depois que ela fosse eleita. Mas, num estudo da Universidade de Brown, eles conseguiram observar que dentro do período de 2008 a 2012, o PRODES ele não conseguiu detectar uma área de 1.000 quilômetros de desmatamento dentro da Amazônia. E a Nature já publicou um artigo... Uma revista científica, né? Exatamente, de alto prestígio, de que entre 2001 e 2016, o nível de desmatamento que o PRODES tinha conseguido detectar era metade do que realmente estava acontecendo. Ou seja, se esses dados não estiverem sendo precisos hoje, a situação pode estar bem pior. Certo. Então, quem quiser verificar mesmo que a precisão desses dados, verificar essa plataforma, a gente disponibiliza aqui o site terrabrasilis.dpi.imper.br. Terrabrasilis, LSI no final, brasilis.dpi.imper.br. E Rodolfo, o que é que tem ocasionado esse desmatamento? A gente estava comentando também que é um dado sem precedente, né? Esse registro. O que é que tem ocasionado isso? Então, a gente sempre teve muito problema para poder fazer uma avaliação e uma recuperação e uma proteção muito grande da Amazônia. Até então, porque por um bom tempo isso tinha sido cultura. O Brasil foi tido como uma colônia de exploração e os recursos naturais dele sempre foram vistos mais como uma forma de utilização para o desenvolvimento humano e não tanto de forma racional e sustentável. Até então, a gente tem só 50%, que é uma coisa que às vezes está fora do nosso conhecimento, mas apenas 50% da população humana vive dentro de cidades. Outras pouco menos de 50% vive em zonas rurais, e na Amazônia a gente encontra muito isso, de regiões ribeirinhas e próprias populações que eles precisam viver de forma estratégica do recurso da Amazônia. O que tem gerado, em muitos casos, os problemas de tráfico de madeira ilegal. Dois tipos de árvores que ele tem sofrido um grande impacto em cima disso, que são de alto reconhecimento, mas que estão no nível de extinção assim, pesadíssimo, tem sido a ceiba e o mogno, que são árvores que realmente a gente está tendo um fracasso muito grande para poder controlar a retirada delas, principalmente porque elas são tiradas em região fora do Brasil, pegam a fronteira do Brasil e depois você não sabe mais que rumo se toma. E tem o problema também da expansão agrícola que tem começado um pouco mais de 30 anos, porque apesar da Constituição reconhecer a Amazônia até então, ela não tinha um conhecimento e muita expertise de como poderia lidar de forma regular com ela, tendo mais dela uma visão de desenvolvimento humano e não tanto de proteção ou reconhecimento como patrimônio humano. Era isso que eu queria falar justamente, porque a gente tem uma legislação ambiental forte, não sei se você concorda comigo, o Código Florestal da gente é uma legislação ambiental forte, mas por que ainda a gente tem números tão alarmantes do desmatamento? Então, né? Primeiro porque a gente sempre teve um conflito muito grande de gente que quer proteger a Amazônia, de gente que quer explorar a Amazônia. O conflito entre os representantes da bancada ruralista e dos ambientalistas realmente tem sido uma coisa que nunca cooperou muito para uma prosperidade dela. A gente sempre conseguiu controlar um pouco, mas a gente sempre teve muitas falhas em cima disso. Mas principalmente porque tentar proteger uma floresta que ocupa quase metade do Brasil, que é a quinta nação de maior extensão territorial do mundo, é complicado em cima disso. Certo. A gente vai ter que fazer uma breve pausa na nossa conversa, são 12 horas e 13 minutos e você está ouvindo a Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. Programa Entre. Arte, política, periferias, em meia hora de entrevista comigo, Chico Ludermi. Uma vez por semana, entram nessa rádio pública artistas, pensadoras, ativistas, abordagens críticas, autônomas e contra-hegemônicas. Toda segunda-feira, à 1 da tarde, aqui na Rádio Paulo Freire. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos ouvir a pró-reitora da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Cristina Nunes. A Rádio Paulo Freire se configura como mais um espaço extensionista dentro da universidade. Paulo Freire, para nós, na Universidade Federal de Pernambuco,
E para a extensão universitária, ele é uma pessoa muito importante. Além de ter sido professor dessa casa, ele está na origem da extensão da UFPE. Então, esse espaço que pretende reunir os vários projetos de extensão em diálogo com a sociedade, essa é a essência genuína de todas as ideias que permeou Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta aqui no 820 AM com o programa Ecoideia. Estamos conversando sobre desmatamento na Amazônia com o mestrando de Ciências Biológicas da UFPE e integrante do Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental também da UFPE, Rodolfo Lima. E antes de continuarmos, eu queria lembrar que você também pode acompanhar essa discussão através das nossas redes sociais. É só acessar @Rádio Paulo Freire no Instagram, @Paulo Freire UFPE no Twitter e no Facebook é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Bem, como comentamos no começo do programa, o último mês de julho registrou uma alta de 278% no desmatamento da floresta amazônica, quando comparamos com o mesmo mês do ano passado. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Rodolfo, como a gente pode traduzir isso na prática? Quais são as consequências desse dado? O que é que está acontecendo com a floresta amazônica? Então, a gente está tendo agora um processo de aceleração massivo de degradação e destruição da Amazônia. O principal problema que a gente pode encontrar nisso, inicialmente a gente tem aqueles problemas de nível acadêmico e nível de pesquisa básico, que apesar de não serem tão próximos assim de sociedade, ainda são muito relevantes para que aconteça o desenvolvimento da sociedade, que é a perda do patrimônio genético que a gente tem nessa região. A gente também começa a ter a perda de patrimônio humano também, porque até então a Amazônia é um lugar que abriga grandes povos indígenas que nunca tiveram contato com o ser humano ainda. Sem falar das regiões ribeirinhas, que apesar de serem gente que vive na região e tem aquele contato humano, é um contato muito de subsistência. Não começa a ter uma relação agressiva com a Amazônia e tal. Então a Amazônia tem uma enorme importância, além de ambiental, econômica, social, não é? Econômica, social e planetária. A gente pode falar, um ponto extremamente importante da Amazônia, que é relacionado ao índice de pluviosidade que a gente conta nela, que é a sua precipitação pluviométrica, que gera produções de água assim, massivas. Se calcula que a evapotranspiração, que é a quantidade de água que é evaporada dentro da superfície das folhas, gera mais ou menos uma quantidade de 2 milhões de água por segundo. Que são muita coisa. Exatamente, que são precipitados, consolidados e geram os rios aéreos, que são as massas de chuvas que fazem irrigação de água ao longo do Brasil. A região sudeste é muito impactada pela quantidade de água que é produzida pela Amazônia. E essa redução do recobrimento florestal dela vai possivelmente no futuro e já está prejudicando muito essa região. Ou seja, uma consequência então do desmatamento da Amazônia pode afetar o clima do mundo inteiro, né? Exatamente. Você fala assim, né? Importância de água por si só. Se for para poder para poder começar a listar o quanto a gente precisa de água e quanto ela é relevante, principalmente hoje que a gente polui água a rodo, já dá um programa só para isso. E isso rebate também na questão do aquecimento global? A Amazônia era uma estratégia muito boa que visada para se controlar as mudanças climáticas e principalmente para poder proteger o Brasil dessas mudanças climáticas, já que a gente encontra numa faixa que tem muita incidência solar. O problema é que até então, pela falta de estabilidade que a gente está dando para a Amazônia hoje, a gente vê que os próprios dados relacionados às mudanças climáticas estão começando a prejudicar a própria Amazônia, tirando várias vegetações da sua faixa de temperatura ideal de consolidação e fazendo com que elas perdam espaço para outros tipos de mata. Assim, obviamente, você já vê que não quer dizer que a Amazônia vai virar um deserto, mas até então, boa parte da sua relevância, a sua atividade que tinha para cooperar com essa mudança climática, até então vão ser prejudicados a partir disso. Certo. E quem é que mais se beneficia com o desmatamento da Amazônia? A gente sabe que é uma população que... A grande população não vai se beneficiar no geral, né? Mas quem é que mais se beneficia com isso? Né? Você falou certo. No final, ninguém vai se beneficiar com isso, mas se a gente vê a curto prazo, os grandes proprietários agrícolas, os grandes proprietários rurais de terra, fazendeiros, são as pessoas que vão começar a ganhar em cima disso. A gente tem uma política que se chamava, que era definida pelo Código Florestal para a elaboração da reserva legal, que era um ponto do seu terreno onde você tinha que proteger
causa do serviço de ecossistema que ele proporcionava. O problema é que a bancada ruralista nunca gostou muito disso, porque era a mesma coisa que você só poder limpar 50% da sua casa e deixar os outros 50% para que fosse aproveitado por rato, barata e mosquita. Era a visão que eles tinham em cima disso. E quem mais perde com isso, além de todo mundo? Explica pro ouvinte como é que a gente perde com isso, com o desmatamento na Amazônia. Olha, a gente perde um patrimônio único que tem procedentes históricos antiguíssimos. Antes do Brasil ser Brasil, antes de ser colônia, antes de ter índio, a gente perde toda a informação que foi gerada e acumulada dentro da forma de recursos genéticos que está naquela região. A gente perde todo o potencial que a gente pode usar para desenvolvimento farmacêutico, industrial, que a Amazônia ainda assim não foi muito explorada. A gente sabe pouquíssimo da Amazônia. Pode até fazer estimativa de espécies que tem lá, mas toda vez que alguém entra numa região um pouco explorada, sai com mais 1.000 espécies catalogadas. Principalmente a gente pede por causa das mudanças climáticas que vão começar, já começam a extrapolar a economia de vários países e a prejudicar em cima disso. E principalmente o recurso hídrico da gente, né? Que a gente é conhecido por ter uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. E isso daí vem, obviamente, pela Amazônia, que é muito responsável em cima disso. Pronto, foi bom você ter tocado nesse ponto, porque antes de a gente começar o programa, a gente tava falando dessa história que a Amazônia é o pulmão do mundo, que não é muito bem verdade, né? Mas em relação a essa questão da água, tem um fator. Explica pra gente o que é isso. Funciona mais como o rim do mundo, né? Faz aquela filtragem de água que entra pelo Rio Amazonas, a partir do Atlântico. Tem aquela barreira que a gente encontra dos Andes, que é muito importante para poder fazer essa proteção e a consolidação da água dentro da própria região. E principalmente faz essa filtração, a captação de água, a evaporação de água. A gente sabe que a Amazônia é a época do dia chove sim, né? Sim. Chove todos os dias. Para essa capacidade de fazer filtragem e ciclagem de água. Até porque a gente não vai conseguir coletar água assim do nada. Ela tem que ser filtrada, coletada em algum canto, ou ela tem que ser precipitada. E a Amazônia faz essas duas coisas pra gente. É isso também a questão dos rios flutuantes. Como é que é? Os rios aéreos. Os rios aéreos. Exatamente, isso. Porque pela grande quantidade de água que ela consegue filtrar e pela alta capacidade de evapotranspiração, que muitas árvores fazem isso, árvores até que algumas estão sendo prejudicadas pelas mudanças climáticas, conseguem mandar vários litros de água para o céu para que eles possam ser precipitados em forma de nuvens de chuva e que aí vão para várias regiões do Brasil. Muito importante para que possa fazer essa queda de água, essa demanda de água, sendo como um caminhão-pipa de graça que a gente recebe. Certo. Agora, a gente estava falando de desmatamento aqui. Uma coisa que eu queria entender é que esses números são sem precedentes. Esse último do INPE que a gente estava comentando. 278% de desmatamento quando a gente compara o mês de julho desse ano com o mês de julho do ano passado. Mas como é que é essa série histórica de medição do desmatamento da Amazônia? Isso sempre foi assim? A gente tava caminhando para desmatamento, pouco desmatamento na Amazônia, para agora um aumento expressivo ou não? Então, a gente sempre teve problema em proteger a Amazônia, né? Pelos fatores que a gente estava mencionando agora. Tem problema de avaliação da Amazônia, de fiscalização dela, é um terreno muito grande, a gente tem uma baixa densidade populacional no lugar, mas com um crescente urbanístico que é difícil da gente controlar e que pode estar agindo de forma ilegal pela própria exploração da Amazônia. Mas até então, em situação ou outra, a gente conseguia ter vantagem em cima disso, porque ela nunca foi só vista como um patrimônio nacional, ela também foi vista como um patrimônio mundial. Sempre vários outros países e várias outras organizações tomaram a causa em favor delas. Então a gente tinha uma situação meio equilibrada. Em 2016, quando o Greenpeace fez a frente para as empresas multinacionais que compravam soja de região de desmatamento ilegal na Amazônia, a gente conseguia ter um retrocesso acima disso. Tanto que a moratória da soja foi uma coisa que baixou o desmatamento da Amazônia. A moratória da soja? Abaixo, a mais de 80%. Sim. A questão também do Fundo Amazônia, né? Que é uma parceria com países da Europa também, né? Noruega, Alemanha, que começaram a investir 3 bilhões no Brasil para que pudessem se fazer essa proteção do meio. Só que até então a gente quase teve um conflito diplomático, né? Porque Ricardo Salles começou a falar que ele criticou o projeto do Fundo Amazônia e começou a elaborar mudanças. O problema é que os dois governos da Alemanha e da Noruega falaram que eles não estavam sabendo nada disso e que eram totalmente contra as mudanças que ele queria aplicar. Que era usar o fundo para poder pagar a indenização de proprietários rurais dentro de zonas de unidade de conservação. Então, como é que você avalia que a política de fiscalização do desmatamento da Amazônia esse ano agora, né, na atual gestão? Olha, de todos os casos, assim,
já considerando o problema que a gente tinha de desmatamento, mas até então o principal problema em cima tem sido o termo político mesmo, já que a gente tem tido todo um desmembramento da política ambiental em cima. A Agência Nacional de Águas e o Secretaria de Florestamento, que eram duas partes dentro do meio ambiente, foram para desenvolvimento regional e da agricultura. A de florestamento caiu na mão de Valdir Colato, que a primeira coisa que ele falou quando recebeu foi dizer que o Brasil tinha floresta demais, tinha que acabar com isso. A gente teve o problema do Fundo Amazônia, a gente teve a falência, né, das reservas legais, que isso pode significar uma perda de 30% da cobertura florestal do Brasil. A gente teve a perda do financiamento de mudanças climáticas, 95% da verba cortada, que infelizmente a Amazônia era uma estratégia usada para cima disso, era grande participação que poderia ser até a melhor estratégia que o Brasil poderia ter para controlar isso, e até então a gente não pode mais confiar mais. A gente teve a formação de núcleos de conciliação para poder fazer a avaliação das multas que são emitidas pelo IBAMA, que como resultado a gente teve um enorme desprestígio dos fiscais ambientais, as multas cada vez mais caem, é uma coisa que já não era mais paga, agora que não vai ser paga mesmo. A gente teve também os altos cargos relacionados aos órgãos, instituições e organizações do meio ambiente começaram a ter seus diretores retirados e começaram a colocar militares no meio do lugar. Você fala do próprio Ricardo Galvão, que foi exonerado do INPE. Quem foi colocado no lugar? Colocaram Pelópidas Damião, que ele é coronel da reserva da aeronáutica, ou seja, foi uma galera que não tem metade da formação nem metade da expertise técnica para poder administrar essas coisas. Que inclusive alegou que aquecimento global não é a praia dele, abre aspas, entre aspas, isso não é a praia dele. Não é a praia de ninguém, né? Porque até o nosso próprio ministro de Relações Internacionais, ele não acredita em aquecimento global, ele já deixou claro que isso é uma mentira. A gente já não participa mais da COP, nem da Climate Week, vai participar mais de nenhum encontro internacional em relação. O que na comunidade científica é bastante controverso isso, né? Um estacado no peito. E então, você avalia que o aumento desses números de desmatamento tem então consequência direta com essa conjuntura política? A gente pode dizer que sim? É o que mais está tendo conjuntura direto com esse novo meio político. Até então, porque não só tem sido uma preocupação para a gente, mas como também o próprio governo tem recebido pressões internacionais muito pesadas, principalmente da Europa, que está recebendo agora os maiores impactos em cima disso e que está mais preocupado também com isso. Então, quais são as políticas públicas que a gente precisa com mais urgência para poder preservar a nossa floresta amazônica, que é um patrimônio mundial? Então, inicialmente, eu acho que a melhor opção seria eliminar toda essa política feita agora e desconsiderar ela. Mas até então, o melhor que a gente pode fazer, até então, o melhor que tem tido resultado desde o início, desde 1978, quando essa política, quando esse movimento em defesa do meio ambiente começou, tem sido fazer pressão em cima, tem se tornar mais consciente em cima disso, estar mais atualizado com o que realmente está acontecendo com o meio ambiente e começar a fazer pressão, reclamação e mostrar a relevância e preocupação do povo e principalmente consideração e consciência do quão isso é importante para a gente e o quão realmente precisa ser levado a sério em cima dos governos. Do qual é importante para o futuro do planeta também, né? Certo. E esse foi o Ecoideia. Esse foi o programa de hoje que a gente conversou sobre o alarmante desmatamento da floresta amazônica com o mestrando de Ciências Biológicas da UFPE e integrante do Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental também da UFPE, Rodolfo Lima. Rodolfo, muito obrigado por ter aceito nosso convite e ter participado aqui do Ecoideia. Essa edição teve a minha apresentação e produção, Roberto Peixoto, nos trabalhos técnicos, Catarina Apolônio, nas redes sociais, Lucas Dantas. Toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Na supervisão, a coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Apolônio. Uma boa tarde, até a próxima. Tchau, tchau. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco.